Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa terceira aula e dessa vez a gente vai falar sobre usando o matcher, ok? Vamos começar por falar dos matchers mais comuns que são conhecidos como to be, to equal e o not to be, ok? Para quem não faz ideia do que seja um matcher, matchers é como se fosse um combinador, ou normalmente o Justin usa para poder verificar ou validar se valores são iguais de diferentes maneiras, ok? E a gente vai começar por falar desses que eu acabei mencionando, to be, to equal e o not to be. E a gente vai ver qual é a diferença entre o to be e o to equal, ok? Para quebrar talvez algumas dúvidas que muito pessoal tem e acaba confundindo os dois, ok, pessoal? Então, eu já tenho praticamente aí o meu Jest instalado, isso a gente fez na aula passada. Se o pessoal aí não deu uma olhada na aula passada, por favor, dê uma verificada para poder ver como fazer a instalação, e porque eu já passei essa parte, ok? Então, pessoal, eu vou criar um ficheiro, ok? Vamos fazer primeiramente o teste do Matcher to be. O to be, na verdade, é usado para verificar, ok, se os valores têm uma igualdade exata. O que quer dizer? Igualdade exata é quando um determinado valor, vamos supor que o valor B ou A, o valor A, deve ser exatamente igual ao valor B, ok? Isso seja, por exemplo, se eu tiver uma string, o valor também tem que ser string, e ele tem que garantir que esse valor de string também tem que ter o mesmo tamanho, ok? E os mesmos caracteres, ok? Ele tem que fazer essa comparação. Se eu tiver um valor booleano true, o outro também tem que ser um true, senão vai dar errado. Se eu tiver um valor numérico, ele também tem que garantir que ele seja numérico. E há uma pequena diferença que eu vou mostrar ao longo da aula entre os valores, porque o pessoal pensa muitas das vezes que quando se fala do equal e do to be é porque você usa aí os três iguais para dizer que não, aquele é o to be, e você usa dois iguais para dizer que aquele é o equal, ok? Porque normalmente a gente sabe que quando é três iguais no JavaScript ele faz uma comparação até do tipo, e quando é dois ele só faz uma comparação do valor em si, mas não é essa a ideia aqui nos testes, é porque a gente vai ver isso mais à frente. Mas vamos começar com o mais básico para não ficar aí um pouquinho enrolado com o pessoal. Eu vou criar um ficheiro, ok? E vou chamar de matcher, ok? Ou pode ser, pessoal. Vou chamar só matcher comum, ok, pessoal? Chama matcher comuns ponto teste ponto .ts. Ok, pessoal? Nós temos aqui o nosso ficheiro e vamos começar por criar um teste bem básico. E eu vou dizer aqui, por exemplo, teste, ok? O que esse teste vai fazer é o seguinte: ele vai somar dois números. No caso, eu vou dizer 2 mais 2 é igual a 4, por exemplo. Ok, vamos somar 2 mais 2 é igual a 4. E aqui vamos ter a nossa função. Ok, vou dizer, por exemplo, eu espero, expect, que 2 mais 2, no caso, to be, ok, no caso, to be, not to equal, 4. Ok, pessoal? Então, essa é a forma que a gente vai usar para poder escrever o nosso texto, ou o nosso teste, usando o matcher to be, ok? Então, se eu vier aqui executar, vou salvar, vou fazer simplesmente um jest teste, ok? Poderia fazer yam teste, ia passar também um jest teste passa, dá para ver que está aqui. Ok, pessoal? Foi meio que bem simplificado, ok? Vou fazer agora também o seguinte, eu vou pegar, vou vir aqui, ok? Por exemplo, vou fazer um teste. E esse teste que eu vou fazer, eu vou usar o matcher equal. Então, vou fazer, por exemplo, atribuição, ok? Atribuição de objeto. E aqui eu vou usar o equal. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou fazer, por exemplo, expect, mas antes vou criar aqui uma constant, com let, tanto faz, let data, vai receber um objeto, e esse objeto tem aí a propriedade one, ok? Eu vou ter aqui, por exemplo, data, vai ter outro objeto também chamado to, por exemplo, e ele aqui vai receber
recebeu 2, por exemplo. Então, por exemplo, se eu faço um log aqui e tento chamar o data, ok? O que vai acontecer é que esse valor data, ele vai aparecer da seguinte maneira, ele vai aparecer mais ou menos assim. Vai aparecer 1.1 e depois vai vir 2.2, ok, pessoal? É esse objeto que a gente tem, na verdade, ok? Então, eu posso fazer uma comparação, por exemplo, fazer um expect, ok? E passo o meu data e vou dizer que ele tem que ser igual, ok? Vai ter que ser to be equal. E aqui vou passar esse cara que está aqui, por exemplo, esse objeto assim, ok? Então a gente vai ver como é que vai ser. Eu posso copiar ou cortar e passo aqui, ok, pessoal? Então, ele vai retornar verdade. Qual é a ideia do equal? O equal, o to be equal, ele faz uma comparação recursiva, quer dizer, ele vai passar de objeto em objeto, verificar se os dados são iguais, ok? Então, se eu vier aqui fazer um jest.test, eu vejo que ele acaba passando. Por quê? Porque ele verifica, dá para ver aqui, ok? Esse aqui é da consola, ele verifica que os dados que estão aqui são iguais a esses que estão aqui. Então ele passa de posição em posição. Agora, se eu fazer uma modificação aqui e meter 2, ele já vai acabar apresentando um erro, ok? Porque eles não são iguais. Então ele vai procurar saber isso. Outro que eu posso usar, ok, é o not equal, ok? E o not equal é bem simples. Se eu vir aqui fazer a mesma coisa que eu tenho em cima, por exemplo, vou criar um teste e vou dizer 2 mais 2 não por exemplo, 5. 2 mais 2 não é 5, ok? Todo mundo sabe disso. E eu vou vir aqui, vou fazer um expect, ok? 2 mais 2 not to be, ok? Not to be, ok? Not to be 5 ou 5. Ok, pessoal? E se eu executar isso, ele também vai passar, porque nós sabemos que 2 mais 2 não é igual a 5. E se eu executar, logo eu tenho aí os meus 3 testes executados. Pessoal, esses aqui acabam sendo os matchers mais comuns, ok? Mas tem uma pequena diferença e o pessoal acaba cometendo alguma confusão. Por exemplo, existe diferença entre o equal e o to be, ok, pessoal? Por quê? O to be, ele usa o objeto, usa como retorno um objeto chamado object is, do JavaScript em si. E esse objeto is, ela não faz uma comparação meio que igual a igual, conforme a gente está aprendendo, ou conforme a gente está aprendendo no JavaScript, ok? Mas para isso eu vou dar um exemplo e a gente vai tentar ver. Eu vou criar aqui, por exemplo, um ficheiro chamado objeto, só para a gente ver. Eu tenho aqui um ponto. E aqui nesse objeto eu vou passar essa informação que eu tenho aqui. Vou copiar aqui, ok? Para a gente poder entender qual é a ideia do to be equal. Então, por exemplo, quando eu falo do to be equal, ele determina que os valores têm que ser exatos, têm que ser igualzinhos, ok? Para ele poder fazer a comparação. Então, ele tem que ambos os valores devem ser, se forem indefinidos, tem que ser indefinidos. Os valores têm que ser null. Se os dois têm que ser null. Os dois têm que ser verdadeiro, os dois têm que ser falso. E como se trata de string, os dois têm que ter os mesmos tamanhos, os mesmos caracteres, ok? E os mesmos objetos. Por exemplo, dá para ver aqui, ok? Se eles tiverem os mesmos objetos, tem que também estar a apontar pelas mesmas memórias, ok, pessoal? E existe uma pequena diferença entre mais 0 e o menos 0, ok? Porque se eu tiver a fazer uma comparação de mais 0, tem que ser mais 0. Se eu tiver a fazer uma comparação de menos 0, tem que ser menos 0. E outra coisa que acontece é o quê? No JavaScript, ele não diferencia um mais, por exemplo, 1 mais 0, isso aqui vai retornar verdade, mas no to be equal isso retorna falso, isso ele não aceita, ok? A gente vai ver isso, eu vou mostrar que eu vou criar um ficheiro já, e tá aqui outros casos que a gente pode ver, se eu tiver que usar, por quê? Porque o to be equal usa o objeto.is, e aqui você tem que ser 25 mais 25, assim sucessivamente, e dá para ver aqui, ok, pessoal?
Então, consigo ver, eu tenho aqui dois arrays, estão a apontar por memórias diferentes, logo eles são diferentes, ok? Tenho aqui duas strings diferentes e acabam tendo aqui também o zero, um zero sem o menos, outro zero com menos também são diferentes, um zero com mais, outro com menos são diferentes, ok, pessoal? Então, vamos tentar ver esses exemplos. Eu vou criar um para ficar ainda muito mais claro, ok, pessoal? Vamos tentar ver. Espero que essa informação que tem aqui tenha sido útil para o pessoal. Pelo menos eu gostei dessa informação. Mas, e foi tirado do site da Mozilla, no caso, o pessoal aí da Firefox, ok? Vou criar aqui um ficheiro e vou chamar to be, ok, versus to equal, para a gente ver qual é a diferença entre os dois na prática, no caso, né? .test.js. Ok, pessoal, o que eu vou fazer? Eu posso simplesmente vir aqui, vou criar um const, vou chamar de jogador, ok, jogador 1, jogador 1, ok, e esse meu jogador 1 vai receber um nome, ok, e o nome vai ser, por exemplo, Kitumba, ok, e ele vai ter aí um ponto. Eu, por exemplo, tenho 10 pontos. E vou criar um segundo jogador, ok, jogador 2, e esse jogador 2 também vai ter um nome, ok, e o nome vai ser o mesmo, por exemplo, Kitumba, ok, e também vai ter ponto, e o ponto também vai ser o mesmo. A gente vai tentar ver para poder entender. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma função, ok, e essa função vai me retornar o jogador número 1. Então vou chamar get jogador, ok, jogador 1. E aqui eu vou passar o que? Vou passar os dois. Posso passar, por exemplo, jogador 1, vou passar A e B para facilitar. E aqui eu vou dizer que vai retornar o A. Ok, pessoal? Então, vou vir aqui, vou fazer os meus testes. Vou fazer o primeiro pode ser fazer o meu teste. O que eu vou fazer? Vou dizer comparar, né? Ou vou verificar usando o to be. Diferença em não sei, diferença, tá errado, né? Diferença, acho que deve ser assim, entre o jogador e um, ok, pessoal, um jogador 1 e 2, ok, pessoal? Vai ficar assim mesmo. Se tiver aí algum erro de língua portuguesa, pessoal, depois deixa aí nos comentários, ok? Então vou dar prosseguimento. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou dizer, por exemplo, expect, eu vou esperar que o meu get jogador, recebendo o jogador 1, ok, e o jogador 2, por exemplo, eu já sei que essa minha função get jogador, ele vai me retornar o primeiro jogador. Se eu fizer um to be equal, ou um to be, não to be equal, estou fazendo confusão. Se eu fazer um to be, ele vai comparar, por exemplo, com o jogador número 1, ok? O que vai acontecer? Ele vai passar. Por quê? Porque ele vai comparar que o retorno do primeiro jogador, que é esse que está aqui, é exatamente o mesmo que está aqui, ok? Então ele vai funcionar. Se eu vir aqui e fazer um clean e testar, ele passa normalmente. Mas vou só executar esse ficheiro que está aqui, ok? Que eu vou executar só o to be versus, só esse aqui, ok, pessoal? Então dá para ver que ele aí passou, ok? Então ele acaba passando. O que eu vou fazer agora? Vou tentar fazer a mesma coisa, ok? Por exemplo, um expect. E nessa expect vou chamar o método getJogador, passando os mesmos parâmetros, ok? E vou tentar comparar com o segundo, usando o to be. Vou fazer to be jogador 2. O que ele vai dar? Logo dá já um erro. Ele já te diz aqui, ok, pessoal? Então, apesar de terem os mesmos valores, os objetos, eles não apontam para a mesma memória. Então, se eu venho para aqui, ele vai te dizer o quê? Ele acaba dizendo aqui no comentário, não sei como é que eu faço, ok? Tá aqui ele acaba dizendo no comentário que é um object is, de igualdade. Então ele compara exatamente os mesmos valores. Se eu quisesse fazer esse tipo de comparação,
não devia usar o to be, mas usava o equal, o to equal. Por quê? Porque o to equal vai comparar recursivamente, vai passar por aqui e verificar se os valores que estão aqui são exatamente os mesmos valores que estão aqui. Ok? Então, se eu viesse aqui, poderia muito bem fazer um to equal e passava normalmente. Ok, pessoal? Desse jeito. Se eu executar, ele vai mostrar aí que o teste passou, ok? Ou se eu quisesse, aqui nesse caso, eu poderia muito bem dizer expect, por exemplo, e vou chamar aqui o get jogador 1, passando os parâmetros jogador 1 e jogador 2, e aqui eu diria que não é igual, usando o not to be, ok? Not to be, e aqui passava o jogador 2. Estou a dizer exatamente que o jogador 1, ok, não é igual ao jogador 2. Então faço desse jeito. Aqui poderia testar os dois, ele passava. Por quê? Porque ele vai comparar esse com esse ou esse com esse, tanto faz. Ele ia funcionar. Eu poderia muito bem aqui vir e fazer um expect, ok? E aqui chamava, por exemplo, um get jogador e passando o jogador 1 e o jogador 2, ok? E poderia fazer a comparação. Normalmente poderia fazer, por exemplo, ponto to equal, ok? E passava aí o jogador, tanto 1, tanto 2, ele ia funcionar normalmente, ok, pessoal? Porque ele ia poder fazer essas comparações que estão aqui de forma recursiva, ok, pessoal? Então, essa era a ideia que eu queria passar aí para o pessoal, espero que tenha ficado claro. Um último ponto que eu posso simplesmente dizer que é o seguinte, to be faz uma comparação de igualdades exatas e o to equal ele faz uma comparação recursiva ele vai comparar os valores, ok? Outra coisa que eu posso até ver aqui que eu posso também só mencionar é, por exemplo, se eu fizer um console log aqui e fazer mais zero é igual a menos zero no caso, isso no JavaScript vai dar verdade, ok? Se eu executar isso aqui, ele vai apresentar true. Ok, pessoal, dá para ver aqui na consola que ele apresenta um true. Mas para o to be não é verdade, porque eu posso fazer aqui um expect, ok? E dentro do expect passo o mais zero e digo que tem que ser, né? Por exemplo, se eu vier aqui fazer um to be, dizer um to be e passar o menos zero, no caso, ele acaba aí dando um erro porque os dois não são iguais. Mesmo que eu tire aqui ele vai tá vendo? Ele vai passar aí. Aí sim ele passa porque ele entende que esse é positivo, esse é positivo. Mas se eu meter o menos, ele não vai passar. Ok, pessoal? Então tem essa ideia aqui. O pessoal pode testar, ok, para verificar. Ok, isso que está aqui é o que o to be faz. Ok, pessoal? Então era isso que eu queria apresentar aí para o pessoal. Se ficou alguma dúvida, se alguma coisa não ficou tão bem clara aí, pessoal, deixa aí no comentário e a gente vai ficar por aqui, ok, pessoal? Então, até a próxima e a gente vai continuar a falar sobre o tomate, ou sobre os matchers, né? Ainda faltam outros, a gente vai ver, ok, pessoal? Então, até a próxima já.